Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e aqui hoje com um grande mestre, Paulo Anhaia. Tudo bem, Paulo? E aí, Muito obrigado ótimo. por ter vindo. Pô, eu que É agradeço. uma grande satisfação mesmo ter você aqui no canal, porque eu sou seu fã, você é um cara muito gente boa. Enfim, vamos falar muito aqui do Paulo, mas daqui a pouco. Paulo, eu te chamei aqui para a gente falar principalmente curiosidades aqui de gravações, né, de gravações famosas, mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a galera, porque a galera que não sabe, talvez a galera mais jovem aí, que você é um grande responsável por muitas das gravações, muitos álbuns do rock nacional. Sim, E sim, não só rock, né, na verdade, Sim, também. Como que isso aconteceu? Onde que você trabalhou? Como que foi isso aí? Tá. Na real, assim, eu comecei como músico, né? Em 84, montei uma banda de garotos lá, a gente compunha música e tal. Chegamos a gravar algumas coisas, mas nada muito sério e tal. E nessa de gravar, de ir para um estúdio para gravar e tudo mais, eu comecei a me interessar por isso. Teve uma situação que a gente foi gravar e tinha um amplificador de guitarra, e o cara colocou um microfone, aí não tinha a definição que a gente queria, eu falava pro cara, pô, tenta puxar agudo. Aí ele puxava, vinha a definição, mas perdia corpo. Aí não, tenta puxar grave. Puxava o grave, vinha o corpo, perdia a definição. Eu falei assim, e se colocar dois microfones lá, a gente puxar o agudo em um, o grave em outro, sabe? E aí eu comecei a me interessar por isso, e assim, ficou muito melhor a gravação com esses dois microfones. Mas ouvindo hoje é muito ruim, mas para a época, pelo que a gente tinha ali no momento, ficou muito mais legal. E isso eu tinha 16 anos, mais ou menos, 15, 16. E aí eu percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer, que era uma coisa interessante. Então fui começando. Primeiro eu pegava um gravador de cassete mesmo, a gente gravava uma banda tocando ao vivo. Aí passava por uma mesinha de som, cantava e gravava para outro gravador, tal. Depois comprei um gravador de 4 canais e a coisa foi acontecendo. Eu fui entrando nessa coisa da produção musical. Até que eu comecei com esse gravador de 4 canais, eu comecei a produzir umas demos de amigos e tal, e uma banda me contratou para fazer uma demo deles num estúdio já de 16 canais, porque tinha isso na época, né? A gente tinha limitação da quantidade de canais, né, que a gente podia usar. Certo. Então 4 canais dava para você gravar, por exemplo, uma bateria em mono, o baixo, uma guitarra, uma voz, sabe? Tinha como fazer ping-pong, né? Você gravar, por exemplo, baixo, bateria, guitarra, copiar para um canal, e aí gravar mais um solo, gravar. Mas você ia perdendo qualidade, e daí você não tinha como mexer depois, tal, enfim. Com 16, pô, já dava para gravar mais coisa. Com 24, mais coisa. 32, mais coisa. Então a gente mediu os estúdios por quantidade de canais. Até que uma banda, que é a Banda das Velhas Virgens, me chamou para produzir o primeiro disco deles. E a gente foi para um estúdio de 32 canais. Isso foi meados dos anos 90 já. Foi em 93. E aí eu fui para fazer o trabalho com eles. Eu acabei tendo um desentendimento com o técnico de som do estúdio, o cara estava numa má vontade danada, e eu acabei mixando o trabalho. Porque eu já fazia isso ao vivo, né? Porque eu trabalhei com o Viper, né? Como Com Viper também? Trabalhei com eles como técnico de som, então a gente fez. Eu fiz muitos shows. Na época do André? Não, na época do Pitch. Que eles já estavam passando o clipe no MTV e tudo. Isso, foi uma época boa, assim. A gente fazia muito ginásio de esportes, tipo 4, 5 mil pessoas, coisa assim. E aí a Compete foi na época do Evolution e depois do Coma Rage, né? Esses dois discos. E aí a gente fez a abertura do Metallica, do álbum preto, assistiu os dois shows sentado em cima do palco do lado do Kirk Hammett, assim, sei lá, 2 metros do Kirk Hammett. Que legal. Assim. Fizemos a abertura do Sabá, do Monsters of Rock fizemos 2 vezes, com Kiss, com Suicidal Tendencies, Slayer, tal, uma porrada de coisa. E, enfim, eu já fazia essa parte, mas eu nunca tinha mixado em estúdio um disco de 32 canais, mas acabei mixando esse disco, o dono do estúdio gostou do resultado e me contratou para trabalhar no estúdio chamado 43. E ali eu comecei a fazer as produções e começou a aparecer, principalmente da parte de gospel, muita coisa. Eu fiz Resgate, fiz Oficina G3, fiz Cats Baneca, eram bandas fortes naquele meio dos anos 90, assim, faziam aqueles SOS da vida no estádio do Pacaembu, né, que reunia, sei lá, 30 mil pessoas. Em alguns casos você produzia também, outros casos era só mixar, era meio que... Não, esses aí no começo era só produção. Só produção. Quer dizer, produção, que eu digo assim, produção geral, produção, mixagem, masterização, fazia tudo. Sim. Né, praticamente. Nesse começo era só produção. Porque o que acontece, eu locava o estúdio para eu fazer os trabalhos. Depois que o cara me contratou para... O Toninho, que era dono do estúdio, me contratou para trabalhar no estúdio. E aí foi uma escola muito legal, porque você trabalhar no estúdio comercial naquela época,
Naquela época não é como hoje que o cara pode gravar em casa. O cara tem um computadorzinho, ele grava em casa e tal, numa boa. A gente tinha que ir para um estúdio quando queria fazer uma coisa mais séria. Então, o que acontece? Todo mundo ia pro estúdio para gravar. E era tipo assim, um dia no grupo de forró, no outro dia um grupo de reggae, no outro dia uma cantora gospel, no outro dia um rapper, no outro dia uma banda de heavy metal, entendeu? Cada dia tinha uma coisa diferente acontecendo, ou cada semana, entendeu? Sempre tinha grupos assim. E a gente tinha que saber se virar nos 30, entendeu? Saber gravar essa coisa toda, entender a linguagem dos caras, entendeu? Para poder, linguagem musical, né? Para poder fazer, às vezes até a linguagem mesmo. Eu lembro de um grupo de forró que eu peguei, que os caras falavam tão enrolado que eu não entendia nada. E ainda deu um problema que veio um cara para resolver um problema que a mesa de som do estúdio tinha, o cara era em inglês, e o cara falando inglês comigo, os caras falando enrolado ali do outro lado, e eu tava com a cabeça a mil, assim, enfim. Mas eu acabei trabalhando nesse estúdio durante um tempo. Foram 2 anos que eu trabalhei lá. Aí um dia eu cheguei em casa e meu pai falou, olha, o Rick Bonadio te ligou, tal, né? Eu conheci o Rick, que o Rick ele produziu os Mamonas Assassinas, tal, né? Já tinha produzido naquela época. Falou, o Rick Bonadio te ligou. Eu conhecia o Rick já de outras situações, eu tinha acompanhado uma gravação do Resgate lá em 91, alguma coisa assim e tal. Enfim. E ele ligou e falou comigo que ele estava montando um estúdio novo, ele queria contratar umas pessoas para fazer, queria ver se eu não tinha interesse. E eu fui conhecer o Estúdio Midas, que ele tem até hoje, né? O estúdio completou 20 anos. Quais trabalhos que a galera provavelmente ouviu falar que você gravou lá? De lá, o primeiro disco mais conhecido que a gente fez foi o Preço Curto Prazo Longo, do Charlie Brown Jr. A gente fez, não sei se foram 8 ou 9 álbuns do Charlie Brown Jr. Caraca. Lá. Praticamente quase todos os que vieram depois. A gente não fez o 100% Charlie Brown, e acho que mais um só. O restante foi tudo feito lá. Então, Charlie Brown Jr. fez muita coisa. Você poderia dizer assim, se de alguma maneira vocês ajudaram eles a moldarem o som que a gente conhece do Charlie Brown hoje ou não? Sim, assim, é uma equipe, né? É um conjunto de pessoas. Então, começa do Rick e do Tadeu, que eram os produtores, que o Tadeu meio descobriu a banda. E ele já deu um direcionamento muito legal para eles, musical, antes de chegar na mão do Rick. Com o Rick fez seleção de repertório com os caras, também deu outro direcionamento musical. Quando vinha pra gente, nesse caso eu não era o produtor, eu era o engenheiro de som, né? Mas quando vinha pra gente fazer, aí fica uma certa impressão digital nossa, por exemplo, nos sons de guitarra, porque o tipo de microfonação que a gente usava, o 57 direto no falante, o 421 angulado e tudo mais, já é uma coisa que veio de como eu fazia, entendeu? Você fazia essas coisas de acordo com o seu gosto, com a sua escola, com as suas influências do que você gostava de ouvir de álbuns, né? Exatamente. Claro que assim, isso passava pelo crivo dos produtores, passava pelo crivo da banda, então era um comum acordo. Certo. Mas não é um trabalho... hoje em dia você, em home studio, os trabalhos são muito... O próprio umbigo, né? Muito isolado. É o cara fazendo tudo sozinho. Lá era uma equipe, entendeu? Então por exemplo, esse primeiro disco do Charlie Brown Jr., a bateria quem gravou foi o Lampadinha. Eu gravei as guitarras, gravei baixo, gravei voz, entendeu? Legal. Então nem sempre a mesma pessoa fazia o trabalho todo, entendeu? Era tudo assistente, a gente teve vários assistentes ao longo do trabalho, entendeu? O Brandon não chegou a trabalhar com vocês lá? Trabalhou com a gente com o CPM 22. Com o CPM 22. Então teve o Charlie Brown, CPM... Tijuana, NX0, Fresno, Ruge... Foi praticamente tudo do rock nacional de 2000 pra cá, o principal passou ali, muita coisa passou lá. Fora os trabalhos do Rio, né? Tipo o Rapa, do Rio e Minas que os caras faziam nas respectivas cidades, né? Mas os trabalhos de São Paulo, no geral, foram feitos lá. Embora a gente tenha feito Los Hermanos também, que é do Rio. Cara, que né? interessante. A gente fez muita coisa assim. Porque acaba acontecendo isso, né? O cara, no Rio tem estúdios ótimos e profissionais ótimos, os caras são de lá, eles fazem lá, né? É o mais comum. Você, acho que a gente pode usar até com exemplos do que você teve. Você teria alguma coisa que você lembra de gravação que de repente fugiu um pouco do convencional e que de repente ficou ali, todo mundo escuta, ou você escuta de novo aquela música e fala, caramba, a gente gravou aquilo microfonando o ampli no quintal, sei lá, alguma coisa assim? Não tinha tanta loucura, porque era uma coisa mais... A gente era muito objetivo para trabalhar, mas tem coisas, por exemplo, se você ouvir Te Levar, do Charlie Brown Jr., que ficou como trilha sonora da Malhação, mais de 10 anos lá, aquele som de guitarra é um estúdio preamp da Mesa Bug, que o Rick tem até hoje, ligado direto na linha. Ele tem uma saída recording compensated, tá ligado direto ali. Não tinha falante, não tinha nada. Não tinha falante, não tinha nada. É o mesmo som da cera
do Surto. Surto. É o mesmo som não, mesmo amplificador, né? Mesmo amplificador da Ana Júlia, do Charlie Brown, tanto que a gente falava que era o som do sucesso, né? Ela se liga nele que Ana Júlia não é do Los Hermanos? Dos Hermanos. Ana Júlia dos Hermanos. É o mesmo som, mesmo setup ali que a gente fez. Zóio de Lula, do Charlie Brown, aquelas guitarrinhas de reggae, também a gente usava o equalizadorzinho dele em V, né? Mesa interessante, bug, né? Você vê que o que muda também é o óbvio, né? O guitarrista, né? O músico, não é só o equipamento que vai fazer a mágica, né? Não. Mas essa é uma coisa, por exemplo, a gente tinha amplificadores, a gente tinha caixas, tinha tudo, tanto que a gente usou nos mesmos discos, o Triple Rectifier, microfonado e tal, mas para alguns sons a gente optava por ele porque ele tem um som característico que a gente gostava. Sim. Entendeu? Então eu penso muito nisso, né? Porque escutar, né, o que tá rolando. Eu sou um cara que eu sou um entusiasta da música. Vamos simplificar isso aí, não é nem da gravação, da música. Eu acho que as pessoas têm que fazer música. Acho que é importante. E para fazer música você tem que usar o que você tiver ali na frente. Entendeu? Se você não pode dar desculpa, eu não posso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tal. Porque tudo é diferente de tudo. Se você pegar essa guitarra que está aqui, ela tem um som. Se você pegar uma Gibson Les Paul é outra, se pegar uma Strata é outra, se pegar uma Tele é outra. E tudo faz som e tudo pode ser bom. E tudo pode ser legal. Quando você limita a tua visão e você diz, não, tem que ser essa guitarra, esse amplificador, esse microfone, aí complica. Mesmo porque não tem novidade, né? Você falou que você é um entusiasta da música, eu percebo muito isso, que você é um cara, tipo, apaixonado, né? Pelas bandas que você começou a gostar quando era mais moleque. Até hoje você curte, a gente tá falando aqui do Kiss, dando risada e tal. Você falou que você, gostaria de ver o Nuno Bittencourt gravando guitarra. Sensacional. E eu percebo muito isso no dia a dia lá que você, quando você faz os seus vídeos, você faz as suas coisas, você falando sobre isso. Então você pesquisa muito também, né? Da carreira, de histórias dessas bandas. O que você já viu de interessante, de maluco esses caras fizeram para gravar músicas famosas aí que a gente conhece? Tem de tudo, né? Assim, se você pensar coisas que são não ortodoxas, vamos começar do instrumento, por exemplo, a guitarra do Brian May, né? A guitarra do Brian May, ele fez com o pai dele. Ele pegou uma madeira de uma lareira que tinha mais de 200 anos, lá, madeira super seca, pegou as molas de uma moto antiga, ele enrolou os captadores, foi tudo feito por ele. Sem contar que ele toca com moeda ainda. Ele toca com uma moeda. Então, imagina o Brian May hoje, é o Brian May. Hoje, já faz muitos anos que ele é o Brian May. Mas imagina ele chegando num estúdio para gravar com aquela guitarra esquisita. Os caras, cadê a Strato? Cadê a Les Paul, né? Porque é dessa época. Você tá louco, isso né? foi acho que foi final dos anos 60 que ele fez a guitarra com o pai dele. Só que essa guitarra já tem 24 trastes, que as guitarras da época não tinham. Ela já tinha defasagem para cada captador. Ela tem uma chave de ligação para cada captador. Então você consegue, por exemplo, ligar os dois singles das pontas, que você não faz isso numa Strato convencional. Você tem que customizar para fazer. Então ela já era uma guitarra muito mais versátil do que as guitarras da época. Só que é um negócio fora do padrão. Entendeu? E ajudou a moldar o som dele. Exatamente. A gente escuta e já mais personagem. Já sabe o que é, né? E a mesma coisa fez o Van Halen. O Van Halen pegou um corpo e braço da Charvel, que ele comprou pelo correio, né? E ele montou com um humbucker, quer dizer, um Strato com humbucker, não era comum, com Floyd Rose. Ele passou parafina em volta do captador, ele mudou tudo, né, bicho? Ele mudou o esquema do amplo é sensacional. Você sabe o que ele fez? Que ele comprou um Marshall e ele gostava muito do som. Só que para ficar o som legal tinha que estar muito alto. Tem uma entrevista dele, depois procura no YouTube, ele no Smithsonian, contando a respeito da trajetória, ele conta essa parte. Então ele achava o som ótimo, só que tinha que ficar muito alto. E aí ele comprou um segundo Marshall, ele ligou e o som era ótimo, mas era muito baixinho. O que está acontecendo? Aí ele descobriu que o segundo Marshall dele era 220, o primeiro era 110. Ele estava ligando o Marshall 220 no 110, então ele estava dando. O som rendia mais, mas era mais baixo. Ele falou: peraí, então quer dizer, se eu mudar a tensão de entrada, muda o som? Aí ele foi numa loja de eletrônica, sem entender nada de eletrônica, falou: queria alguma coisa que variasse a tensão. O cara falou: variac? Ele falou: não sei, como é que funciona? Não, você pode variar a tensão de não sei quanto até não sei quanto. Deixa eu levar. Ele levou, ele achou um sweet spot lá, sei lá. O sweet spot, assim, o ponto ideal, né? 86 volts, ligando no macho de 110, aí dava o som que ele queria. O Brown Sound. O Brown Sound, ele achou o som dele. Então, essas coisas, se você for pelo convencional, tá errado. Você entendeu? Só que, assim, é genial. Que as pessoas perguntam muito hoje, né? Tipo, esse ampli é bom pra gravação?
É estranho, porque Vai você saber. pega um ampli desse tamanho, às vezes o microfone fica interessante, né? E falando desses mesmos dois caras, o solo da Crazy Little Thing Called Love do Queen é uma tele, ele não fez com a guitarra dele, ligada direto na mesa. Aí, Não outra- tem nada. amplificador. E a Finish What You Started, do Van Halen, é a guitarra dele ligada direto na mesa também. Não tem Interessante, amplificador. né? E são sons, assim, muito peculiares, né? Muito A interessantes. gente fala assim. sobre, né, até lance de instrumento nacional, tal, aquelas coisas. Sempre teve muita conversa a respeito de ser bom ou não. E tem fotos aí do Jimmy Page com uma craviola da Craviola Janine, Janine. que é tipo um violão de 12 cordas, só que é outro No formato. formato de gota, né? E assim. dizem aí que ele gravou Tangerine, gravou outras coisas com ela. Sim, Tem umas coisas loucas na hora de gravar que você nem imagina. Eu gravei o Ira, por exemplo. E o Edgar Escandurra é um guitarrista genial, assim, é um negócio impressionante de Acho ver. muito legal o jeito, a abordagem dele. Você vê ele de perto, tem uma coisa primeiro, você não consegue emendar o cara, porque ele nunca toca a mesma coisa. Ele sempre está improvisando. Ele fecha os olhos, sai viajando e tal. Ele é canhoto e ele toca com a guitarra de destro, né, o grave embaixo, agudo em cima. Então ele toca os acordes todos invertidos e ele não usa palheta. Então se ele vai fazer um tchum-tchum-tchan, é tchum-tchum-tchan e com a unha, né? E o dedilhado é o baixo aqui e o dedilhado com... É muito esquisito. Ele toca ao É contrário. o som dele, e eu acho bem legal. Então é um som muito legal e assim, o som básico dele vem de uma Janine, entendeu? Ele tinha uma Sonic e depois uma Stratosonic e tal, que são guitarras que ele usa até hoje, entendeu? O som básico dele veio assim. E é incrível porque ele usa um som e ele tá tocando uma base, por exemplo. Quando ele toca um solo, fica com som de solo por causa da pegada dele, por causa da raquetada que ele dá nas cordas. E eu gravei ele usando 3 amplos diferentes e o cara tirou o mesmo som. É incrível, da forma dele tocar. E ele me explicando uma coisa interessante, ele falou, eu não gosto muito de Les Paul, eu não gosto de humbucker. Ele falou, porque o humbucker não responde à expressão que eu dou, sim. porque o single ele é muito mais sensível. Ele falou, pode ver até que assim, esses guitarristas que trabalham com mais sensibilidade, como o Gilmour, como o Jeff Beck, o Eric Clapton e tal, eles trabalham de extrato, entendeu? Porque a extrato te dá mais versatilidade. Ele pegou uma Les Paul que tinha no estúdio e começou a tocar, falou, tá vendo? Eu sento a mão, isso, aquilo, o som é meio linear. Olha a extrato. Aí na extrato grita, né? Vem aquele grito tipo Bohemian Rhapsody, que tem aquele... Você sente a guitarra gritando. Sim. E ele consegue fazer isso meio no harmônico, na unha aqui, Na pegada. na pegada. Tem ele consegue uma dinâmica melhor, né? Exatamente, Na pegada. exatamente. Então são coisas que às vezes, porque um humbucker tem um som mais linear, a princípio parece ser uma coisa mais agradável para o ouvido. Mas depende do que você quer fazer, né? Verdade. Depende do que você quer fazer. Tem umas outras coisas malucas também, tá falando a gente comentou agora há pouco, você pega Panamá do Van Halen, dizem que aquele som que a gente escuta no meio da música, quando depois do solo dá uma baixada, vem o... que ele microfonou o escapamento da Lamborghini dele. A gente microfonou uma Harley do Chorão. Ele pôs no corredor do Midas do estúdio, assim, no corredor que dá lá pra fora, e tem um monte de prédio residencial, e era tipo 2:30 da manhã. Você só ouvia o pessoal xingando. Eu falei assim, cara, eu consigo gravar a moto, mas não consigo tirar os xingos, né? Vamos pegar um CD de efeitos sonoros e tal, não sei o que, vamos. Que legal, isso. entrou pro CD? A gente pegou de efeitos sonoros, porque legal. E a gente gravou, o som ficou bom, mas tinha vizinhos xingando até. Eu falei, pô, por que não faz às 3 da tarde, né, cara? Tem umas histórias que a gente nem sabe se é verdade também. Que o guitarrista do Soundgarden, ele não conseguia gravar, executar o que ele estava fazendo, e daí ele pegou, mas em casa eu consigo, no sofá da minha casa. Aí ele pegou, levou o sofá da casa dele pro estúdio para gravar. Tem umas coisas assim de execução, né? O cara não tá confortável, sei lá. Tem uma música do Nirvana, não vou lembrar o nome agora, que diz que eles estavam com uma certa dificuldade para pegar o clima da música, não executar exatamente, mas pegar o clima. E diz que uma hora o Kurt encostou no sofá e começou a tocar assim, e o produtor ouviu, né? O Butch Vig ouviu e falou assim: peraí. Aí microfonou ele e deixou ele fazer a performance dele daquele jeito. No sofá, de boa. No sofá, de boa tal. E ele gravou a banda em cima do Kurt. Entendeu? Não é que ele fez a bateria e depois fez. Não, ele fez o batera tocar em cima do Kurt e tal. E ele até falou que foi a primeira vez que ele editou em computador
para deixar tudo mais justinho a bateria em relação a isso. E tem umas coisas loucas, falando novamente de coisa que não é ortodoxa, esse eu acho a coisa mais legal de todas, que é o Slash com aquela guitarra dele, que não é uma Les Paul de verdade, né? É uma cópia. Ele não, tinha não é uma Gibson. Não é né? uma Gibson. Não é uma Gibson. Exatamente, é uma Les Paul, não é uma Gibson. É uma cópia de uma Gibson. E assim, pô, até o Slash, o padrão das guitarras de rock eram baseadas na guitarra do Van Halen. É a guitarra com humbucker, com Floyd Rose, isso, aquilo. O Slash, ele fez com que a Les Paul virasse a guitarra de novo. E a guitarra dele não é uma Gibson. Interessante, entendeu? né? E outra coisa que eu já li a respeito, o riff de Sweet Child of Mine, que foi o que lançou o Guns N' Roses, foi criado por ele e tudo mais, mas a execução do disco é do Mike Clink, que é o produtor. Porque o que acontece? Foi gravado sem clique e sem contagem. Então era 1, 2, 3, 4. Não tem contagem para saber onde está. E depois entra. A partir daí fica fácil de tocar. Mas esse começo diz que ele não estava conseguindo encaixar no tempo para refazer. Porque eles fizeram a base ao vivo e depois refizeram a guitarra. E o produtor pegou e foi até sair. Então o que a gente ouve ali é a execução do Mike Clink, não é do Slash. Ele pegou a guitarra e tocou, é isso? Você tá zoando. Então, ele tocou. A vida é uma mentira, meu amigo. Ele tocou o comecinho só pra dar a guia pra ele ou não? Ele tocou e ficou ali? Ficou. A execução é do Mike Clink. Então, quer dizer, a música que fez a carreira do Guns N' Roses levantar, a música que fez com que a Les Paul voltasse a ser uma guitarra importante, foi gravada com uma Les Paul falsificada e não foi gravada pelo Slash. Entendeu o começo? Então você não vai falar que você tocou o baixo lá do Champignon, a guitarra? Não, o Champignon não dava pra chegar junto ali. Ele era muito bom. Tocar a guitarra do Marcão lá, ele vai ver, vai ficar bravo. Muito bom. A gente no Midas tinha uma coisa legal, que a gente sempre tentava trabalhar com o músico. Quando tinha alguma coisa que a gente tocou, é porque os caras convidaram a gente pra tocar. Faz um piano aí. Você entendeu? Aí a gente fazia. E sempre está acreditado. Então não tem essas tramóias, não. Mas isso é uma coisa muito comum, assim, porque quando você está no estúdio, você tem que resolver. Falando de Kiss, por exemplo, você tem coisas como, sei lá, o baixo de I Still Love You, que é o Eric Carr que tocou o baixo. Entendeu? O Eric Carr, baterista tocou o baixo da I Still Love You. A Love Gun, que é uma das linhas de baixo mais legais deles, é o Paul Stanley tocando baixo. Nesse disco da Still Love You, tem uns 3 guitarristas diferentes ali. O Vinnie Vincent já fez umas 2 faixas ali, né? O Vinnie Vincent não fez. Se eu não me engano, ele não fez, mas tem o... Era o Robin Ford, Robin Ford. Aí aparece lá na capa do disco lá a cara do Ace. Do Ace. Depois eles relançaram sem maquiagem com o Bruce Kulick, né? Era uma loucura. Nossa. Mas tem muita coisa que acontece assim em disco que a gente não sabe. E tem essas zebras, essas coisas meio o Jimmy Page, por exemplo, muito da carreira do Led Zeppelin é gravado com tele. Quase tudo assim das bases é Telecaster, porque ele gostava. Eu disse que o Ed Van Halen mesmo gravava um monte de coisa com Les Paul. Ele gravava com Les Paul. Eu não sei. Um monte de coisa que a gente nem imagina. Nem imagina. Mas essa coisa da tele é muito louca, porque daí o cara, por exemplo, sei lá, o solo de Starry to Heaven é uma tele ligada, sei lá, num super, sei lá, eu não me lembro qual exatamente o que é, tô jogando qualquer coisa assim. Mas vamos dizer que seja uma tele o solo dela. E aí a galera pega uma Les Paul e toca pra tirar o mesmo som dele, quando ele gravou com a tele, entendeu? E ele usava a Les Paul ao vivo porque ele achava que a Les Paul ao vivo rendia mais, tinha mais sustain, tinha menos chiado e tal, entendeu? Então ele gostava de usar Les Paul ao vivo e tele em estúdio. Você vê que essa experiência pro músico no estúdio, de gravar com produtor, técnico, é muito enriquecedora. Demais. Você vê... Pra mim mesmo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, você produziu o EP da Hard Stuff, você deu toques que eu uso até hoje, que você falou uma coisa importante lá do lance de composição, eu cheguei com umas bases assim, você falou, não, legal, mas cadê a música, né? Não tem melodia, não tem letra, né? Cadê a música? Isso foi uma boa. Mas esses dias eu li não sei se você já leu o livro do Bruce Dickinson. Não li. Ele fala que ele é um grande responsável por ele cantar do jeito que ele canta. É um cara que produziu o disco do Samson, que tem aquela música Riding with the Angels, que é a primeira faixa ali do disco. Eu não lembro quem produziu. Chama Tony Platt, ele era assistente do Mutt Lange no Back in Black e tudo. E ele falou não, canta assim, que você consegue, vai, canta mais alto que você consegue.
E tem um negócio parecido também, que eu já li, do Sammy, tem no livro do Sammy Hagar, que ele fala que o produtor do 5150 é o cara do... Não, é o cara do Foreigner. Ah, é verdade. Mick Jones, né? É verdade, é o cara do Foreigner. Ele fala assim que ele não... não vou conseguir cantar isso aqui. Falando da Dreams, não vou conseguir cantar isso aqui. Porque quem chegou com a Dreams foi o Mick Jones, esse produtor, que ele... Era a música dele, eu tenho uma coisa pra vocês aqui, você tem que gravar pra mim e tal. E ele não conseguia, mas ele foi dando uns toques, ele chegou, ele falou, não sabia que eu alcançava aquilo, mas ele me deu uns toques, eu consegui. Então a experiência de gravar, você vê que muda, né? Às vezes por meios obscuros você cresce como músico, né? Essa mesma coisa da voz aconteceu com o Def Leppard mesmo. Isso aí você vê em documentários eles falando a respeito que o Mutt Lange puxou os caras para usar aqueles falsetes altos e tal, com os Bee Gees. Os Bee Gees, se você pegar o começo da carreira deles, Don't forget to remember me, era voz falada. Eles foram pro falsete depois, isso foi coisa de produção também. Que eles foram achando uma forma de fazer e ficou uma coisa... Bee Gees foi uma febre, né? Foi um negócio absurdo, assim, né? Demais, É um dos artistas mais vendidos, assim, do mundo. E falando de qualidade também de equipamento, né? Porque, como eu estava falando, não espere ter o melhor equipamento para começar a gravar, né? Os artistas mais bem-sucedidos do mundo, assim, de vendas e sucesso, assim, são os Beatles. Nos Estados Unidos, eu não me lembro o número exatamente, mas é tipo 180 milhões de discos vendidos só nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia do que isso significa, o Michael Jackson é terceiro lugar, eles são primeiro. Para você ver como é que é a coisa. O Michael Jackson é terceiro, que vendeu pra caramba. Segundo é o Garth Brooks. Isso não faz nenhum sentido para mim, eu adoro o Garth Brooks, mas enfim. Se você for ver, aquele baixo Hofner do Paul McCartney, não sei se você já teve a oportunidade de pegar um baixo Hofner, é o que eu chamo de pau com corda, né? Porque ele não afina direito, o timbre é esquisito e tudo mais. Mas a música era tão boa e a forma deles usarem os instrumentos era tão boa que criou sons que são sons que a gente busca. A gente tenta achar aquele som da Rickenbacker do John Lennon, por exemplo, entendeu? Meu irmão tem essas Rickenbacker, tem a de 12, tem a de 6 e tal, né? É horrível a guitarra, é horrível, não afina direito, é ruim de tocar. A gente que é fã, a gente vai atrás, paga uma nota, fala, tem que ter, mas não sai. Não é uma guitarra legal, não é como uma Les Paul, como uma Strato, que são guitarras mais bem construídas, sabe? Elas são guitarras estranhas, assim. E assim, horrível, modo de dizer, eu adoro. Por mim, eu toco, porque eu não estou preocupado se o instrumento é confortável, eu quero ouvir o som, né? Sim. Eu quero saber se o som é legal. E é um som que me agrada por causa dessa coisa toda que eu falei do nosso ouvido, de acostumar com esses sons. E lendo o livro do Jeff Emerick, que é o engenheiro de som dos Beatles, a partir do Revolver. Ele trabalhou como assistente antes e depois foi engenheiro de som. E ele fala sobre o Abbey Road, que a gente tem uma visão do Abbey Road como sendo o melhor estúdio do mundo, porque gravou os Beatles e tal, né? E ele fala que era um estúdio bem atrasado para a época, porque nos Estados Unidos já se gravava em 8 canais, lá estavam gravando em 4, todo o equipamento que era usado era desenhado por eles mesmos, então tinha equipamentos melhores que eles poderiam usar, mas eles não usavam porque era tudo feito por eles, entendeu? Então tem todos esses mitos, né, de que os caras usavam o melhor do melhor. Não necessariamente, não necessariamente. Você vai se virando com as ferramentas que você tem ali. Exato. Falando nisso, eu tô vendo que você produziu aí a vida toda, continua produzindo, mas sim, você tá bem focado agora em parte de curso online, como é que tá sim, isso aí? Você tá em uns cursos, como é que tá rolando? Eu tô bem feliz com isso, cara, porque é uma coisa assim, pra mim tem uma coisa de meio de missão, assim, de passar a coisa, porque meu pai faleceu em 2011, meu pai era um cara que era meio inventor, assim, ele fez um monte de coisa, assim, não cabe nem inventar muita coisa, mas ele fez muitas coisas e poucas dessas coisas ele passou, porque ele teve poucos discípulos, entendeu? E eu acredito que a gente só evolui vamos filosofar aqui, a gente só evolui a raça humana quando a gente deixa um legado e as pessoas podem pegar a partir daquele legado e desenvolver a partir dali, para a pessoa não ter que voltar lá de cima. Então, se eu estou há 25 anos gravando e eu aprendi bastante coisa em 25 anos, eu quero tentar passar isso para as pessoas. Não acho que os caras vão ter o avanço de 25 anos rapidinho, mas já dá um avanço a mais, entendeu? Porque eu quero passar isso para as pessoas para elas poderem desenvolver em cima do que eu já fiz. Entendi. Que daí a gente vai ser cada vez melhor, entendeu? Entendi. Eu acho que esse é o caminho da coisa. Então, essa foi uma das coisas que me moveu a começar a dar aulas, de eu perceber, isso bateu muito pesado para mim quando meu pai morreu, que eu falei assim, caramba, o cara foi embora e não ficou o legado dele. Eu queria passar o que eu sei, eu quero dar um jeito.
E aí eu comecei a fazer esses cursos, primeiro cursos presenciais, workshops, né, aquela coisa de 2 dias, a gente grava, edita, mixa uma música no estúdio, e eu levava os caras para um estúdio de grande porte, para eles verem como é que funciona a coisa toda, isso é muito legal, fiz vários no Midas, fiz no Mosh, fiz no Nascena, fiz no Sonastério lá em BH e tal. Que vocês fazem uma gravação de uma música todo inteira, do zero. Do zero. Eu componho uma música, geralmente uma música com bateria, baixo, piano, violão, guitarras e vozes, né? Tem bastante coro, essas coisas que eu faço, alguma coisa de percussão e tal. E eu levo uma música de 1 minuto, geralmente componho umas trilhas meio engraçadas, tem tudo lá no meu canal do YouTube. Eu lembro uma coisa que tem no seu canal, quer dizer, eu não lembro se eu vi no seu canal, mas você fez, eu achei que ficou muito legal, você pegou, faz um tempão já, você pegou tudo, equipamento, computador, instrumentos de baixo custo, sim. E você gravou uma música, fez todo esse processo e ficou um puta som. Então essa aí foi o meu segundo workshop. Porque quando eu fiz esse primeiro, eu achei que o pessoal estava afim de conhecer o estúdio grande. Então, na hora de mixar, a gente mixava com a mesa do estúdio, com tudo que tinha de melhor do estúdio, né? E o pessoal não se interessou muito. Porque eu fiz a mix assim e o pessoal ficava vendo, achou legal e tal. Legal, mas depois... eu não tenho isso em casa. Exatamente. Eu não tinha essa noção, porque a gente sempre julga os outros pela gente, né? Sim. Eu tô em estúdio todo dia, mesa de som é mesa de som, né? Não tem... Eu achava que para os caras era uma coisa diferente e tal, não sei o que, eles iam ficar interessados. Na hora que eu pus o computador ali em cima, eu mixei no computador, a galera rolou. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E quando você colocava lado a lado a mixagem que eu fiz no estúdio com a mesa e a mixagem que eu fiz no estúdio com o computador, elas eram muito parecidas mesmo, assim, a ponto de você solar entre uma e outra e você não saber quem é quem. Você sempre falou muito do Reaper, né? Você ainda usa o Reaper? Uso. Você então, o cara que o Reaper fala começou para isso, porque o que acontece? Eu usava o Pro Tools. Aí eu fiz um projeto que eu queria que as pessoas pudessem abrir a mixagem em casa. Eu peguei meu quarto workshop o dia a dia do estúdio, e eu fiz no Reaper, porque o Reaper é um programa que você pode entrar no site, baixar, sem pirataria, sem nada, e usar por tempo indeterminado, entendeu? Então eu fiz tudo no Reaper com plugins gratuitos, para as pessoas poderem baixar. E eu peguei gosto por ele. É um programa muito versátil, assim, eu acho bem mais versátil que o Pro Tools, assim. Ele é mais difícil de configurar, o Pro Tools já vem mais configurado, mas o Pro Tools é mais engessado, ele é mais flexível, sabe? Entendi. E eu acostumei com ele, eu uso muito ele até hoje. Mas aí quando eu fiz essa mixagem no computador, eu vi que o pessoal gostou, aí eu criei esse workshop Mix in the Box. Certo. Mas eu que era para falar sobre mixagem dentro do computador. Só que eu quis ir um pouquinho além, porque um aluno uma vez, no dia a dia do estúdio, ele falou assim, não, entendi o que você fez aqui, você gravou com esse estúdio aqui, pô, essa sala fera pra caramba, um monte de microfone bom, um monte de pré bom, aí a mixagem fica fácil, né? Qualquer lugar que você mixar vai ficar bom, né? Que é uma visão que as pessoas têm, uma visão muito distorcida, porque é como dizer que se você der a sua guitarra, seus pedais e seu ampli pra mim, eu vou tirar o som que você tira. Não tiro, entendeu? Eu não sou guitarrista, eu sou baixista, entendeu? Eu toco um pouco de guitarra, eu posso tocar até algumas coisinhas interessantes, mas você toca muito melhor que eu, você vai tirar um som melhor do que eu. Isso a parte humana é a parte mais importante. Mas eu falei, quer saber? Não vou deixar da desculpa não. Então vou gravar a música inteira só com equipamento barato. Então foi assim, foi uma bateria RMV que uma amiga do meu filho tinha acabado de comprar. Ela tinha, sei lá, 15 anos, comprou uma bateria de R$750, usando uma bateria com as peles originais e os pratos que vieram na bateria. O ampli de guitarra foi um Moog de 15 watts. As guitarras da Fênix, que o Shen, que é o dono da Fênix, é amigo nosso. Fui lá, peguei guitarras e baixos Fênix, e tudo, nada que custasse mais do que R$500 em loja. E o resultado, a música tá lá. Como é que o pessoal acha? É só colocar Mix in the Box, Paulo Anhaia. Aí vai ver a música lá. Tem a música chamada What You've Got. É uma música que eu compus quando eu tinha uns 19 anos e tal, e aí eu peguei a banda da época e a gente gravou. E tinha seu irmão, não é? É meu irmão. Era meu irmão na guitarra, o Ney na bateria e o Cláudio no baixo. Eu toquei piano, toquei violão e cantei. E panderola. Ficou muito bonito, ficou muito legal. Ficou muito legal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui desenvolvendo esses workshops presenciais e agora depois eu fiz os online. Né? Agora nesse online é legal porque você está dando uns toques sobre os plugins, simuladores, de como o cara pode botar a mão na massa em casa já, né? Sim, tem de tudo. Eu tenho, o curso que eu recomendo para quem está começando é um que chama Então Você Quer Gravar Sua Música? Porque esse curso eu fiz pensando no seguinte, porque a gente vai pegando o feedback dos alunos e vai vendo como pode melhorar. Então, por exemplo, o dia a dia do estúdio era feito no estúdio de grande porte. Como você falou, mas eu não tenho isso em casa.
Tá, então eu tenho que ir mais para a realidade dele. Então, então você quer gravar sua música é um curso onde eu ensino desde o começo. Tipo, como que você vai comprar, escolher uma interface, que microfone você vai escolher, de acordo com a sua necessidade. Porque se você é um cara que toca violão e canta, você precisa de uma coisa. Se você toca bateria, você precisa de outra. Sim. Entendeu? São coisas diferentes. Então, às vezes, você compra um monte de equipamento que você não precisa, entendeu? E é desnecessário. Então, começa da escolha do equipamento, aí depois vem toda a questão de gravação, de edição, de mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas digitais, entendeu? Porque a ideia é te pegar pela mão mesmo. Um curso de 2 meses e meio, entendeu? Para você fazer um módulo por semana e você já poder começar a fazer a coisa. Não estou dizendo que você vai fazer um curso de 2 meses e meio e você vai ser profissional, não é isso o ponto. Sim. Você faz 2 meses e meio, você já começa com o pé direito. Entendeu? Então você já vai estar gravando de uma forma que você sabe que não vai te dar problemas, você já está sabendo o que é uma edição, como fazer para não te dar problemas, como funciona uma mixagem. E isso com o tempo você vai desenvolvendo e você se torna melhor naquilo, mas você já começa com o pé direito, entendeu? Pô, você tá dando esses toques que você tá dando, eu vejo que você tem no canal do YouTube, você tem um canal no YouTube, sim. Paulo Anhaia, a galera te acha lá. Sim. E, obrigado por ter vindo aqui. Pô, eu que agradeço. Eu que agradeço. Tudo isso aqui que você falou é legal que, sempre que tem uma oportunidade de te encontrar, aprendo um monte de coisa. Minha cabeça fica girando assim, eu falei, caramba. E tanto aqui no bate-papo quanto antes, no bate-papo antes foi bom, né? Que loucura, né? Foi legal Mas, demais. Cara, muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço. Ó, Valeu só mesmo. dando um toque pra galera, o canal do Paulo Anhaia. Bota aí que vocês vão... youtube.com/Paulo Anhaia. E o cara que quiser te achar, falar com você, qual que seria o mais... Tem o meu site, é pauloanhaia.com.br. Ah, tem bastante coisa lá também, já Tem. fucei lá já também. Tem. Aí lá tem os cursos todos, e no YouTube eu tô postando vídeos periodicamente, tal, com dicas de produção, gravação, mixagem, masterização, né? Um pouco de tudo, de música também, entendeu? Que eu falo de um pouco de tudo lá. Pô, e o nosso canal continua aqui toda terça, vídeo novo. Não deixem de se inscrever aí. Recomendo. Até a próxima. Como é que é? Eu recomendo. É isso aí, o mestre falou. Até a próxima. Obrigado. Valeu.